Bora, Fel, para as últimas informações do Corinthians com o Rodrigo Vessone atualizando as últimas do Timão. Pelo menos uma ótima notícia nessa quinta-feira, em meio a tantas notícias ruins. O Vessone aí analisou, ele que manja muito de Corinthians. Já deixa seu like, comenta aí o que você achou dessas informações. Se inscreve no canal se você não é inscrito, então são mais enrolações. Bora pro vídeo. Mas antes vamos falar do Corinthians, Vessa, porque tem transfer ban eterno. Calma aí, eu ontem fiquei de mandar um abraço pro meu primo Zé Eduardo, que é corintiano, a família toda corintiana, o Zé Eduardo, o João, a Glaucia e a Cláudia. Mandar um beijo para a Cláudia e um abraço para o Zé Eduardo, corintianos de 4 costados que acompanham o G4, gostam muito de você, muito viu, bem. Rodrigo Vessone? Muito obrigado. Boa, Vessa. A todos e essa vocês. agenda positiva aí do Timão? Pois é, mais uma dívida, agora mais um caso que ainda não é transfer ban, na verdade 2, né? O Rojas, mais de 40 milhões, e agora também até o Martínez. Os dois não estouraram para transfer ban, mas já também tem derrota na FIFA, está condenado na FIFA para os dois casos. O Martínez, cerca de 10 milhões de reais. Então, só de Félix Torres, Rojas e Martínez já está em mais de 90. Mas o Maicon já ultrapassou 100 milhões. Essa é a dívida que o Corinthians tem via FIFA. Uma estourada com transfer ban, as outras ainda não, mas que podem vir punições daquelas que vão aumentando. Primeiro você não registra, depois você perde ponto e depois você é rebaixado. Isso não é simples de resolver, não é pouco dinheiro, isso é muito dinheiro. O advogado do Rojas está sinalizando que vai fazer um acordo, claro, né? Virou uma aposentadoria pro cara é jovem e tal. Entra ali a aposentadoria, põe um jurinho e vai recebendo mês a mês, para ele não vai ser muito ruim. O Tadjeres, quando estourar, tem o Tadjeres para estourar ainda, hein? O Tadjeres já disse que não quer acordo, a hora que estourar na FIFA também vai querer inteiro, quase 25. O Santos Laguna vai ter que pagar inteiro. E essa agora do clube norte-americano, 10 milhões de reais, do Martínez também vai ter que pagar. Repito, a situação é muito complicada, são dívidas altas e dívidas FIFA, o que é um grande problema. Quando você tem dívida nacional aqui, ou entra naquele órgão da CBF, ou depois você vai para a Justiça Comum e demora, você consegue instâncias e tudo mais. Nesse caso da FIFA, ela tem o seu prazo, ok, todo mundo sabe, às vezes tem que esperar 3 janelas para dar o problema da perda de pontos, por exemplo, mas uma hora ela vai estourar, e é rápido, é curto, 1 ano e meio, um ano e meio, aquela coisa já começa a tomar conta e você a ter problemas até dentro do campo. Então, essa é uma situação. A notícia positiva, se dá para dizer, Corinthians pagou ontem à noite todas as premiações, aquele terceira parcela do acordo, premiação da campanha do Brasileiro de 24 e do Paulista conquistado contra o Palmeiras em... Quando foi? Esse ano. Foi, não, sim, mas é abril, conseguiu agora quitar e fez em 3 parcelas, tinha pagado 2, pagou a terceira, zerou as pendências com todos os jogadores, mas tem esse montante de dinheiro para pagar. Enfim, aí eu fico a pergunta que fica é: o Augusto Melo pagou alguma coisa? Alguma conta ele pagou. Alguma conta foi paga, porque não é possível, cara. Então, aí tá. Conta... Foi paga. Foi. Os boletos, lembra? Os boletos para manter o elenco. Até um certo tempo. Ele largou de pagar os outros clubes para ficar pagando os jogadores. Vamos aí, vou começar com uma notícia do Corinthians aqui, antes de você encher a boca para falar do Bilal, senhor Mãe. Ontem ele engasgou. Ontem ele vai falar dele. Vocês estão numa disputa que não tá muito legal, não, hein? Não, mas o senhor Mani que puxou essa. Sormani, isso é coisa do senhor Mani. Vai sobrar pra você aí, hein? Isso é coisa do senhor Mani. O Quesada... Você é um jornalista respeitável, você tem história, pô, né? Você já é avô, né? Pô, que isso? Mais notícia ruim pros lados do Parque São Jorge, hein? Eu começo com qual? Eu não sei o que te dizer. A gente tem 5 minutinhos para falar do Corinthians e 2 minutos pro Bilal. Vou dar uma passada rápida. Corinthians foi condenado lá pelo CAS, vai ter que pagar 41 milhões de reais ao jogador Matias Rojas, para explicar, né? Projeto de jogador. Projeto de jogador. O Corinthians devia 8 milhões, ainda na administração lá do Duílio. Houve um acerto com o novo presidente, que já não é mais o Augusto Melo, para pagar esses 8 milhões. E lá no contrato os caras conseguiram fazer um negócio genial. Ao deixar de pagar uma das parcelas dessa dívida com o jogador,
se não pagasse ali na data especificada, o Corinthians seria obrigado a pagar a totalidade do contrato do Matias Rojas. E foi isso que aconteceu. Por isso que está chegando nesse número. Por isso que na calada da noite ele fez as malas e foi embora. Ou seja, de forma premeditada, porque ele falou: opa, aqui tem a chance de eu fazer o pé de meia pro resto da vida. Bilionário. Não, milionário e ajudar todas as próximas gerações da minha família. Né? Então ele fez muito bem, premeditado, desonesto ou não, enfim, isso daí depois lá o homem lá de cima resolve, mas o que vai sobrar para o Corinthians que é o que interessa. O Corinthians vai ter que pagar esses 41 milhões, que já não são mais 41, tá? Tá, juros, né? Que já tem juros, está indo para 45. E agora, condenado de novo, Corinthians na FIFA por dívida na contratação de José Martínez. Mas todo mundo que chegou... o Corinthians não pagou? Eu não tenho Montou um time inteiro sem pagar ninguém? Eu não tenho os números, tá? Informação do Marco Belo, nosso amigo aí, ó. Eu não tenho os números, mas olha lá. Ó, o valor que é de 8, mas pode chegar a 10 milhões com impostos, tá? Bom, o Marco Belo é um dos caras que mais conhece do Corinthians. Esse número do Marco Belo daqui a pouco vai estar em 12, 13, 14, 15. Não vamos esquecer, tem do Félix Torres, tem a situação do Garro, e tem a situação do Maicon. Então já são 5 jogadores. Só nessa brincadeira, eu não tinha colocado ontem a conta do Martínez. A gente chegou a 110 milhões. Com o Martínez já chega a 120 milhões. Na conta que você fez lá na Rádio Bandeirantes com o Luiz Fabiano. Que nem o prêmio da Copa do Brasil vai conseguir ser usado para pagar esses caras. O valor é de 8, mas pode chegar a 10 milhões com impostos. Isso. Ele reitera no final que Augusto Melo era o presidente e não apagou as parcelas do contrato. É a dívida que está rodando lá no CAS, tá? Parabéns. A primeira que caiu é a do Matias. Repetindo, tem Maicon na história, tem Martínez agora, tem Garro na história e tem o outro que eu falei? Maicon. E o Félix Torres. Eu não sei como o Corinthians vai sobreviver, tá? Não sei como vai sobreviver. Financiamento da Arena. Vai lá. Financiamento da Arena, o André Sanches. O André Sanches. Sinceramente, eu não sei se o Andrés tem que estar ou não. Como ele criou toda essa coisa tem a explicação aí, se der tempo a gente coloca. Como ele criou toda essa coisa aí, então ele que vá lá também, coloque a cara para bater e tente ajudar o novo presidente a dar uma solução a essa problemática do estádio. Tá? Então é o seguinte, ele, Andrés, Osmar Stabile, Vicente Cândido, ex-deputado e ex-diretor do Corinthians, Carlos Vieira e outros 2 representantes da Caixa estiveram no encontro, tá? E aí estão tentando modificar a forma de se pagar as parcelas do estádio do Corinthians. Lembrando que o Corinthians tem que pagar cerca de 100 milhões por ano dessas parcelas. Os últimos 2 anos o Corinthians pagou em dia, mas pagou apenas juros. Apenas juros, tá? Quem amortizou foi a torcida. Em 40 milhões. A dívida estava em 700 milhões. Amortizando vai cair para 660, 670. Tá? Que é um dinheiro absurdo, né? Essa reunião que aconteceu, informação que eu vi lá do Thiago Salazar da Gazeta, que Sada pode confirmar, é que o Stabile não convidou o Andrés para essa reunião da Caixa, que foram as pessoas da Caixa que convidaram o Andrés Sanches para essa reunião por uma relação que eles têm aí de confiança de muitos anos de negociação. É isso? Mas, gente, vamos entender. O Andrés é o interlocutor do estádio do Corinthians desde que foi criado o estádio do Corinthians. Então, aí não tem jeito. É por isso que eu tô falando. A torcida Gaviões foi lá no Parque São Jorge ontem, o Ale, Fantasma, a turma foi lá, tal, mas o presidente não estava lá. Não estava lá. O que eu estou dizendo com isso, mas sabe por que você está falando que o Andrés tem que estar? Eu acho que o Andrés não pode deixar de ser responsabilizado por esse acerto. Sabe por quê? Senão vai o novo presidente de cara limpa lá e não sabe o que foi tratado anteriormente. Então, o Andrés tem que estar lá na reunião explicando, não, pera, porque a bucha tá aí, né? É claro, pô. E porque é o seguinte, não vai sair do bolso do Andrés. O Andrés costuma falar pra todo mundo, falou há anos e anos falava pra mim, assina o cheque lá. Não é o Andrés que vai assinar o cheque, é o Corinthians. Então o Andrés tem que explicar o que ele assinou lá pro Corinthians saber o que precisa ser discutido ou não. Para esse negócio não se transformar em 1 bi daqui a pouco. Daqui a pouco a gente vai estar aqui, nós 4, falando de 1 bi da dívida do Corinthians no estádio. Essa nota aí é legal, cara. O que foi, senhor Mani? Os Gaviões estão indignados com a presença do Andrés Sanches nessa reunião na Caixa. É o que queria essa nota aí. Eu tenho uma opinião diferente da Gaviões, tá? Eu acho que quem assinou precisa colocar a cara para bater. Então, Gaviões, ouça o que o Quezada tá falando aqui, tá?
Quem assinou precisa colocar a cara para bater. Porque é muito simples sair pela porta dos fundos, entendeu? Aí é o que eu falei. Alguém tem que ser cobrado, cara. Aí o que eu falei, informação da Gazeta Esportiva, matéria do Salazar, que o Andrés foi chamado pelo pessoal da Caixa e o Osmar Stabile fala que quando chega na reunião se surpreende ao ver o Andrés lá. Não sabia que ele ia estar lá. Aí também não sei se... Eu não sei se vocês podem não concordar comigo, mas eu acho que quem assinou Não, tudo bem, mas você acha que o Osmar Stabile ia chegar lá na reunião com a Caixa, ia ver o Andrés e não saber que o Andrés ia estar lá? Posso te falar um negócio, sinceramente, de irmão? De corintiano para corintiano? O Corinthians é uma mentira todo dia, cara. É torcida, é Stabile, é Andrés. Eu tô com o saco cheio desse tamanho já, os meus dois, tá? Estão aqui. Porque é só mentira, cara. É só mentira, é todo dia uma mentira. Veja os caras que estão ao lado do Stabile, são os mesmos, estão desde 1910. A porra do Lampião tá lá ainda. Eu tô com o saco cheio desses caras, meu. É todo dia uma bravata, todo dia uma mentira. Ninguém investiga ninguém, todo mundo tem rabo preso com todo mundo. Vão mentir pro escambau. É isso, pô. Tô com o saco cheio. Eu não vou falar mais de Corinthians aqui. Parabéns. Chama o Neto pra falar do Corinthians. Boa, quesadinha. Boa. Eu tô com o saco cheio. Boa. E o Palmeiras ontem venceu. Parabéns, Palmeiras. E o Palmeiras... Vocês são o maior exemplo que tem no futebol brasileiro. E mais uma semifinal de Libertadores. Parabéns, Isa. Sormani. Tem muita gente do Augusto Melo ainda no CT. Eu não acredito que o Corinthians vai pra frente. Sabe por que o Corinthians não contratou ninguém? Porque tem muito Augusete ainda lá. O Corinthians não vai pra frente. Esquece. Aliás, é um absurdo, né? Um executivo de futebol ganhar 400 mil por mês no Corinthians. É um absurdo. É um absurdo você tirar um cara do Flamengo que ganhava 35 mil e chegar e falar assim pra ele, vem pra cá que você vai ganhar 250, pra fazer outra função. Cara, se você oferece 70, eu acho que todo ser humano faria isso, não faria? Você não faria isso? Você tá ganhando 35 mil, aí você recebe uma proposta de 70, você iria? A chance de você ir é muito grande. Talvez você não fosse, porque eu, por exemplo, recuso 30 mil. Essa semana já foram 2 propostas de bet que eu recebi. Eu chego a recusar 50 mil por mês. Tem gente que talvez por algum motivo, algum princípio, talvez não aceitasse, ou então não quer mudar de cidade, alguma coisa desse tipo. Mas normalmente, pode colocar 90% de alguém que recebe 35 mil e recebesse uma proposta de 70 mil, ou até de 50 mil, talvez fosse. Mas no Corinthians, não. No Corinthians, o cara pega um cara numa função, promove ele para uma outra função e fala o seguinte, 35 mil você ganha aí? Vem pra cá que você vai ganhar 250. Um pouco antes de você sair, você que pegou um cara que ganhava 35 e esse cara passa a ganhar 250, um pouco antes de você sair, você dá um aumento para ele para 400. Acabou, velho. Osmar Stabile, ou você faz a limpa que tem que ser feita, doa quem doer, não tenha medo. A torcida já tá te cobrando aqui. Sabe um dos motivos que o Osmar Stabile não faz uma limpa agora? Vou contar isso pra vocês, é exclusivo, tá? Que eu não concordo com ele. Não foi ele que me falou isso. Tá? Se não for isso, o Osmar pode pegar o telefone aqui e me ligar, não tem problema nenhum. Mas eu ouvi dizer de pessoas próximas ao Osmar que ele tá esperando os 35 pontos aí, 35, enfim, sei lá, os pontos que vão os pontos que vão nos salvar do rebaixamento, 45 pontos, né? Tá? Porque o que acontece? Se ele demite o Fabinho Soldado e o Corinthians vai para a zona do rebaixamento e perde a Copa do Brasil, ele entende que vai sobrar para ele. Então é só por isso que o Fabinho Soldado ainda
o executivo de futebol do Corinthians e outras pessoas ainda trabalham lá no clube, porque vai ser uma faxina geral, uma limpa geral. Tá? É 45 que pode virar 51, né, se perder 6, verdade. Vamos falar daqui a pouco sobre perda de pontos, tá? Então, assim, aí vocês acham o quê? Vocês segurariam a bronca do Stabile? Vamos supor que de amanhã ele demite o Fabinho, e com o Fabinho vão uns 10 embora junto. Sem brincadeira, uns 10. É uns 10. Tem gente lá fazendo função no Corinthians, Osmar, não foi você que promoveu. Osmar Stabile. Tem gente que virou praticamente gerente de futebol lá no CT Joaquim Grave e não foi você que promoveu. O pessoal do CT sabe de quem eu tô falando, tá? E os que vivem em Corinthians ali, que conhecem coisas que ninguém conhece, sabem do que eu tô falando. Osmar Stabile. Tem gente que foi promovido lá no CT e não foi você que promoveu. Então, o Stabile tem que tomar cuidado para as coisas não fugirem do controle. Então, assim, se ele manda todo mundo embora e o Corinthians vai para a zona do rebaixamento e perde a Copa do Brasil, eu não tiro muito razão do Osmar. Por quê, velho? Os caras são loucos. Você viu os caras que vêm aqui me cobrar diariamente? Você viu os caras que vêm aqui me cobrar diariamente? É com o Williams, cara, os caras que nem conhecem a minha história aqui, o canal começou em 2021. Eu era o único jornalista que falava que o Duílio era o pior presidente da história do Corinthians. Fiquei 3 anos cobrando 1000 coisas aqui. Bati de frente com a Tausa antes do BO estourar. Eu era o único que criticava a Tausa. E os caras vêm aqui às vezes, não vai falar de não sei quem? Meu irmão, eu não sou do Ilete não. Entendeu? Eu não sou do Ilete não, meu irmão. Tem os do Ilete, enfim. Cada um. Quero falar de mim. Então, será que o Osmar não tem razão? Porque se acontecer algo de errado, né? O Tiringa, você fez até o rap do Duílio, exatamente. Então, assim, o pessoal, primeiro que é um monte de papagaio. Vai falar disso? Igual ontem. Você viu o que eu fiz ontem, né? Eu sou louco, né? Chegava os caras me cobrando. Vai falar do Andrés e do Stabile? Eu falei, não vou falar então. Você tá me cobrando, não vou falar. Não falei. Chegou no Café da Fiel, comecei o programa trazendo informações, bastidores que ninguém tinha dado do caso. Falei, já vou falar logo do início, porque se alguém me... Meu irmão, aqui tem... Ô, filho, eu vou pipocar pra vagabundo. Entendeu? Vagabundo que vem aqui me cobrar. De internet, vagabundo de internet. A maioria lá é filhinho de papai e de mamãe. Entendeu? Então assim, cara, o Osmar tem esse medo. Entendeu? Tem esse medo. Agora, as coisas no Corinthians, velho. A gente falou isso, 122 milhões em dívida. 122 milhões em dívida. Como é que se paga isso? Por isso que não paga o Transferban. Por isso que não paga o Transferban. Hein? Por isso que o Transferban tá aí e não tem como pagar. Agora, pode perder pontos o Corinthians? Pode perder pontos? Né? Hoje, o GE trouxe, né, uma matéria sobre isso, ouvindo especialistas, né? Ó, Corinthians pode perder pontos por acúmulo de punições na FIFA, tá? Hoje teve essa matéria aí do GE e eu vou colocar aqui, ó, né, o que os especialistas dizem, né? Primeiro, a matéria, né, aqui, ó, primeiro parágrafo, segundo parágrafo, terceiro parágrafo, não diz nada, tá? Aí vamos aqui. Aqui. Há uma hierarquia nas punições. Primeiro vem o Transferban, que é dado por períodos de inscrição. No caso do Corinthians, foi definida a proibição de registro de novos atletas por 3 janelas de transferências consecutivas. Se o clube se mantiver inadimplente, aí sim a medida seguinte será a perda de pontos. Não é o acúmulo de condenações que resulta nessa punição, explica o Cristiano Caus. Caus, né? Caus. Eu conheço ele também, ele foi advogado do Santos, tá? Sócio da CCLA Advogados. Então o que ele está dizendo aqui? Ele está dizendo, eu acho difícil o Corinthians então tomar uma perda de pontos, né? Porque segundo ele aqui, né? Segundo ele, não, vou colocar aqui. Segundo ele, precisa o Corinthians ficar 3 janelas, né? Sem pagar o Transferban, tá? 3 janelas para que o Corinthians venha a perder pontos. Então, eu acho difícil, gente. Deixa o like aí, vamos bater os 2.000. Tamo, né? Eu falei, a gente subiu legal a audiência, mas não bateu muito dos 2.000 simultâneos. Deixa o like aí para me ajudar. Enfim, então acho que
perder pontos, talvez a gente não chegue a esse ponto, mas do jeito que as dívidas estão chegando e não tem dinheiro para pagar, também não dá pra gente dizer que não, tá? Aí tem aqui, ó, pode acontecer de um credor falar para a FIFA que o Corinthians está com 1 ou 2 transfer bans em curso e não está honrando o pagamento. Neste caso, pediria que o clube fosse sancionado com a perda de pontos, que não é automática. Há um prazo para pagar e evitar a perda de pontos após a comunicação da FIFA. Aí um outro especialista, né, que é o Igor Bellini, né, ele disse que se o Corinthians tiver 2 transfer ban e alguém comunicar à FIFA, né, que o Corinthians não está honrando com o compromisso, a FIFA pode, né, pedir a perda de pontos. Só que não seria automático. O Corinthians seria avisado, né, e teria um prazo para pagar. Como que é o transfer ban? Tem 45 dias aí para tentar resolver, para não sofrer o transfer ban, tá? Então, essa é a questão hoje, tá? Existe essa possibilidade também, entendeu? Existe essa possibilidade também, tá? Essa seria a punição mais grave de todas, mas é uma graduação. Primeiro vem o transfer ban, depois a perda de pontos, e para ver o rebaixamento, além da reincidência de não pagamentos, o clube credor precisa requerer que seja aplicada a medida ao devedor. Não vem de ofício, só porque não está pagando, tá? Então, olha aqui, ó. O importante é que diga a entidade máxima do futebol, a FIFA, que o Corinthians, além de reincidente, está furtando ao pagamento, mesmo com todas essas punições. Quero eu deixar claro que eu não acredito que o clube chegue a esse ponto. Alguma coisa vai ser feita. Mas, ô Bellini, você trabalha no clube? Entendeu? Você trabalha no clube? Aí o advogado aqui, que tem que só falar do que ele sabe, já está dizendo que, não vai chegar a esse ponto, o clube vai fazer alguma coisa. Ele trabalha no clube? Ele sabe se vai fazer alguma coisa? Porque até agora ninguém fez nada. Então é isso, Efiel, finalizando com o Samir Carvalho, alguns cortes aí com debate placar também, deixando os créditos na descrição para todos os canais. Pelo menos uma boa notícia, né? Pelo menos pagou e quitou o que devia das premiações, né, do Paulista. Não sei, mano, do Memphis ainda acho que deve, não sei lá, mano. É muito confuso, mano. O Corinthians, cada dia que passa é algo diferente. Todo dia, cara, eu nunca vi um clube ter tanta notícia ruim quanto o Corinthians. Não, nunca vi, cara. Nunca vi, cara. Nem na pior fase do Corinthians, nas piores fases, no rebaixamento. Cara, eu nunca vi, cara. É impressionante. Parece que o Corinthians nunca vai sair desse limbo aí. Aí a gente pede SAF, só que quem vai votar SAF? Quem vai votar SAF são esses caras que estão lá sugando o clube. Vocês acham que eles vão querer virar SAF para eles perderem a mamata? Lógico que não, né? Então a gente vai ter que ficar nessa. Como o Samir falou, ainda bem que a punição da FIFA de perda de pontos, de rebaixamento, não é pra agora, assim, né, cara? Tem que. É complicado, cara. Mais de 100 milhões de transfer ban aí. Mas parece que o do Rojas, o agente dele não executou na FIFA o transfer ban. Só foi lá, perdeu o processo no caso lá, né? Mas ele não executou ainda. Se ele executar, são mais um. Aí tem Gal, tem Michael. Agora essa do Martinez também que estourou hoje. É brincadeira, mano. Eu tenho que ler comentário aqui. Mas o Corinthians não tinha dinheiro pra pagar ninguém. Um cara defendendo Augusto Melo, mano. Pelo amor de Deus, mano. O cara pilantra. Pilantra. Caloteiro, na moral, mano. Imagina se esse cara fica até o final do ano que vem no mandato do Corinthians. É brincadeira, cara. É brincadeira. Augusto Melo foi fácil, um dos piores presidentes do Corinthians aí, 1 ano e meio. Se ficasse, ia ser o pior. Então é isso. Deixa o seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho pra você não perder nada do Corinthians, informação. Então até a próxima de show. Valeu, é nóis.